pensando que fake news é uma notícia, na verdade, forjada. O mais difícil no fake news é exatamente você distinguir aquilo que é falso daquilo que não é, e como as informações foram usadas na elaboração, na construção daquela notícia. Se aquilo fosse simplesmente falso, seria muito simples a gente, né, checar e comprovar a falsidade daquela informação. Eu acho que a engenhosidade da fake news, ela vem exatamente no momento que quem se propõe a fazê-la ou construí-la dispõe de informações que são colocadas de uma maneira que enganam o leitor, o espectador daquilo, e causam ruídos de informação dentro de uma determinada sociedade. E isso tem acontecido em escalas globais. Dou um exemplo bem prático: a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos no ano passado. Muitas fake news circularam sobre aquilo. Era difícil distinguir o que era fake do que era fake, porque muitas das informações usadas conforme dispostas, né, sobre Hillary, os democratas, né, por exemplo, tinham um fundo de realidade, de não ficção. Muito, muito, porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, né, a população, ela vive em bolhas, né, leitores em bolhas de redes sociais principalmente. O que acontece? Existem bolhas que acreditam em uma coisa piamente, bolhas que acreditam em outra. E essas bolhas, o que elas fazem? Elas se apegam a essas notícias construídas, essas notícias forjadas, né, e passam a disseminá-las para outros grupos que talvez estejam em dúvidas do que pensar. E o resultado disso, o que é? Normalmente, como a sociedade pende para um lado, para um outro, uma sociedade polarizada, como a gente está vivendo hoje globalmente, isso acaba influenciando demais. Depende. Eu penso que, na verdade, o jornalista que faz isso, ele não é exatamente um jornalista. Talvez ele seja um contador de histórias, talvez ele seja um panfletista, né? Ou seja, ele quer usar os dados, as informações que ele tem, a disseminação que ele tem hoje sem checagem pela internet, né, para difundir e implementar os valores, as ideias que lhes convêm, né? Isso não quer dizer necessariamente que ele seja, para mim, um jornalista, que talvez até se auto-intitule um, mas ele não é um, porque ele não apura, ele não checa, ele usa dados de uma maneira completamente deturpada. O problema, para mim, do fake news é a falta de ética, né? Essa é uma discussão que precisa ser feita nesse ambiente de pós-verdade, que contra opiniões, não existem fatos que contradigam. Você usar informações e dados que você tem sem ética podem resultar numa catástrofe para qualquer lado que você esteja pendendo quando você cria uma fake news. A fake news, ela tem uma vertente muito de política, né, dentro dela, que também precisa ser estudada. Em grande parte, sim. Eu acredito que o público, quer dizer, quando ele passa a disseminar isso, né, sem checar, sem parar para realmente analisar se aquilo procede, se aquele dado, aquela informação, aquela notícia tem alguma lógica, ele também é responsável por isso. Porque nós estamos numa fase em que, simplesmente, volto a dizer, as pessoas têm valores, elas acreditam em algumas coisas e elas querem acreditar naquilo que elas estão lendo. E quando elas encontram alguma coisa, por mais fake que seja, com o qual elas concordam, o que elas começam a fazer? A disseminar aquilo. Pior, normalmente acrescentando à fake news um texto de própria autoria, de próprio cunho delas, sem checar absolutamente nada. A gente tem visto isso no mundo inteiro, seja aqui no Brasil com a atual situação política e a atual situação econômica. A gente tem visto isso, né, na Alemanha com a crise que está havendo agora de imigração, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. A pessoa acredita naquilo e ela realmente não quer checar, ela não quer parar um minuto, né? A maior parte das fake news, elas não sobreviveriam a uma análise superficial no Google, mas, no entanto, elas se multiplicam. E o público tem grande responsabilidade disso, sim.
Eu acho que elas são grandes facilitadoras, porque o que acontece hoje? As pessoas estão nas redes sociais, estão com celulares na mão ao redor do mundo. Então o que acontece? As redes sociais criaram uma versão da gente a qualquer coisa que a gente chama de textão mais demorada, e ao mesmo tempo simplificaram a troca, a disseminação de informação. Na rede social você é um receptor de informações, de notícias também, mas você também é um transmissor e um retransmissor de informações. E essa simplicidade que a gente tem de fazer a informação circular, de receber e passar para frente imediatamente na velocidade da luz, né, foi muito potencializada, muito aumentada com as redes sociais em relação às fake news. Eu digo que antes a gente tinha um monopólio das fake news feitos muitas vezes por grandes jornais e veículos de comunicação, que se dispunham de uma informação da maneira que eles achavam melhor, mais conveniente para os valores, para as linhas editoriais daquele determinado veículo. Nós vimos isso no Brasil, vimos isso no mundo várias vezes na mídia tradicional. Hoje, qual é o problema? O monopólio não está mais nesses grandes veículos. Ela está disseminado numa velocidade da luz. Eu recebo aquilo, eu acredito naquilo, eu quero acreditar piamente naquilo, sem questionar nada, e eu mando aquilo para frente. Por quê? Porque eu estou numa rede social e todo mundo está, né? E dissemino essa informação. Então, é preciso que hajam alguns mecanismos, alguns filtros para as fake news extremamente necessários. Nós não podemos mais conviver com essa ideia de que esse problema não existe. Ele existe, ele está influenciando o mundo de uma maneira muito perigosa, né? Que está criando polarizações, fomentando divisões, ódios, né? Muito perigosos. Boa parte dos discursos de ódio que a gente encontra na rede hoje vem de informações de fake news, ou seja, fomentam coisas contra a migração, contra a política, ou seja, grupos sociais contra grupos sociais. Então você tem que ter algum dispositivo, né, seja de qual empresa for, Facebook, Google, para tentar disseminar isso. Isso quer dizer que vai ser 100% resolvido? Como nada na internet. É mais ou menos como aquela coisa do agora criamos um sistema inviolável, né, de contra-hackeamento. A gente sabe que não é inviolável, que por mais criptografado que seja uma mensagem, um dia ela vai ser invadida. É a mesma coisa com as fake news. Você acha que tem alguma política que poderia ajudar sem ser essa, para inibir? Olha, eu penso assim, o Brasil tem um marco civil da internet funcionando desde 2014, vocês devem saber disso. Qual o problema com o marco civil? Ele é uma legislação que é exclusivamente feita no Brasil, por uma rede que é mundial de computadores, ou seja, que a informação circula no mundo inteiro e que as pessoas têm acesso a essa informação em qualquer parte do mundo. Então, por exemplo, hoje era preciso haver um marco civil da internet mundial para tentar entender esses fluxos de informações, de privacidade, que garanta a liberdade de expressão, mas que ao mesmo tempo garanta também a não disseminação de fake news, de discursos de ódio e etc. Ou seja, que as pessoas que postaram aquela informação, elas possam ser localizadas e responsabilizadas. Quando eu tenho uma normativa que serve para o Brasil, apenas como um marco civil, para que isso serve no final? Porque eu estou fabricando fake news. Se eu tiver na Bolívia aqui do lado, essa legislação já não tem eficácia. Eu criei uma fake news que afeta toda a vida do Brasil, de lá, do outro lado. O que eu posso fazer com quem lançou a informação de lá, mesmo que seja um brasileiro em outro país? A legislação não chega ali, porque não há um acordo, né, em que todos sejam signatários disso. Para finalizar, assim, para você, qual que é uma ligação prática assim, das fake news e dos fenômenos, né, da pós-verdade? Assim? Se é um combustível? Eu acho que penso que as fake news são a experiência mais palpável, aspas, mesmo sendo digitais, da pós-verdade. Porque a fake news é exatamente isso. Ela é aquela coisa que diz contra, né, argumentos às minhas ideias, não há fatos que comprovem ao contrário. As pessoas simplesmente acreditam naquilo porque querem acreditar.
Quem forja aquilo sabe, conta com esse sentimento de pós-verdade do outro, com esse momento de polarização extrema que nós estamos vivendo no planeta. Então, por mais que eu apresente dados contrapondo isto, né, apurados, checados, olha, está aqui a pesquisa, está aqui o número, está aqui a declaração da pessoa, as pessoas continuam acreditando naquilo, porque nós temos um momento, a pós-verdade é você acreditar naquilo que você quer acreditar, independentemente dos fatos, né, te mostrarem extremamente ou exatamente o oposto daquilo que você está acreditando. E nós estamos vivendo isso no mundo, e não é no Brasil, não é em São Paulo, nós estamos vivendo isso no globo. As pessoas estão acreditando naquilo que elas querem acreditar, por mais que você dê argumentos contrários ou que você mostre que existem outros aspectos daquela questão ou daquela informação. Então, para mim, o que é fake news? Concretização é a parte hoje mais palpável, mais tangível, mais visível desse momento de pós-verdade que as sociedades globalizadas estão vivendo.